O próximo trabalho, então, é Entre o Maio de 68, Nuit debout e as Marchas de 2013, Resistência e Desconhecimento, com a professora Gesualda dos Santos Razia e a Maria Cleci Venturini. Então, esse trabalho se inscreve no grupo de pesquisas Estudos do Texto e do Discurso da Unicentro e da Universidade Federal do Paraná. Nosso trabalho se propõe a discutir sobre os sentidos produzidos a partir das especificidades das condições de produção de 3 acontecimentos históricos em distintas temporalidades e locos geográficos, entrelaçados por regularidades, contradições e deslocamentos. É o slide 2. Trata-se do emblemático Maio de 68, as marchas de 2013 no Brasil e o Nuit debout na França em 2016. Esses acontecimentos históricos, na perspectiva da análise do discurso, significam, para além do evento empírico, sendo marcados pela historicidade e pela interpretação. O fato histórico, conforme afirma Legoff, 1996, já é uma construção que atesta a história como prática social e, por conseguinte, não é neutro, porque é simbolizado por sujeitos, jogando entre forças de diferentes ordens, em que o próprio do funcionamento político é sustentado pelo princípio da historicidade. Nessa perspectiva, os 3 eventos não podem ser tomados como massas homogêneas e unívocas, mas plenas de dissensos em que pesem os lugares da hegemonia que teceram a história. Nosso objetivo, portanto, é nos ocuparmos dos modos como diferentes movimentos de inscrição de parte dos sujeitos fizeram convergir para esses movimentos. Para tanto, analisamos as suas formas de organização, materializadas em enunciados e práticas gestuais. Slide 3. Primeiro ato, as marchas de 2013, como espaço de fundação de discursividades no Brasil. Partimos daquele que nos é mais próximo geograficamente, as marchas de 2013. O junho brasileiro recupera a memória da vida dos sujeitos, da ida dos sujeitos às ruas, para reivindicar as eleições diretas, no início dos anos 80, porém sob outras condições de produção. O Estado democrático de direito encontrava-se em processo de estabelecimento no país, status estes que possibilitou o levante de protesto da população, em que pese a sempre presença da repressão policial. Outra marca do movimento foi a sua organização a partir das chamadas via redes sociais. O aspecto diferencial que queremos destacar, no entanto, é a acentuada diluição de pautas que marcou a presença dos sujeitos nas ruas. O mote foi o não ao aumento de 20 centavos a passagem de ônibus urbano em São Paulo. E o enunciado, não é só por 20 centavos, deu visibilidade à existência de outras pautas subjacentes. O advérbio só faz intervir a rede do já dito e do a dizer. Assim, a dispersão do interdiscurso é apenas aparente, porque a captura dos enunciados que configuram o sítio de significância não é neutra e nem se dá de modo aleatório. Organizado essencialmente a partir do modus operandi contemporâneo, as redes sociais, o movimento agregou pautas como o repúdio à realização da Copa do Mundo no Brasil, a corrupção sinalizada no âmbito da instância política, dentre outras, derivadas de enunciados generalistas, tais como: você tem fome de quê? Brasil, vamos acordar. Professor, vale mais que Neymar. Um pedacinho de terra que não vai se calar. Conforme o levantamento feito por Flores, Neckel e Galo, 2015,
As autoras apresentaram um mapeamento dos enunciados que circularam nas redes sociais, no âmbito da análise dos sentidos produzidos em torno do enunciado "Vem para a rua", propagado via redes sociais, o qual se mostra, segundo elas, como, abre aspas, convite a inverter a posição, a tornar-se autor na cena da notícia, na cena do vídeo da TV, mas principalmente na cena do vídeo do computador, nas imagens que circulam nas redes sociais. Desta vez, fazendo coincidir o espaço privado com o espaço público. Nosso interesse consiste em pensar na organização discursiva da formulação e circulação dos enunciados que sustentam a pauta do movimento das ruas em 2013, e seus respectivos desdobramentos na relação que estabelecem com os outros movimentos aqui mobilizados. As autoras nos chamam a atenção para um funcionamento específico dos chamamentos presentes nos cartazes, que é o fato de dirigirem-se para seus próprios autores ou a seus semelhantes, reverberando a leitura parcial do enunciado marxista, abre aspas, os homens fazem a história, fecha, sem considerar a continuidade da proposição. Abre aspas, mas não a fazem segundo a sua livre vontade, não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se definem diretamente legadas e transmitidas pelo passado. Fecha aspas, Marx, 2011, página 1. E com isso não se constituem espaços de ruptura efetiva, como o seria em um movimento de ordem social e política. O ponto a partir do qual nos situamos para dar continuidade a esse debate consiste no modo como opera o desconhecimento ideológico que faz com que os sujeitos invistam-se de sua subjetividade aparentemente potente, na mesma medida em que se inscrevem em pautas que não são de todo aleatórias, mas emanam de uma ordem discursiva interessada em desestabilizar o status quo vigente. Vale sublinhar que o desconhecimento diz respeito ao modo como o sujeito se relaciona constitutivamente com o real, uma vez que esse laço se dá pela via ideológica. Althusser explicita esse mecanismo da seguinte forma, abre aspas, a ideologia é, antes de tudo, um sistema de representações, mas essas representações nada têm a ver com a consciência. Elas são, na maior parte das vezes, imagens, às vezes conceitos, mas é, antes de tudo, como estruturas que elas se impõem à maioria dos homens, sem passar para a sua consciência. São objetos culturais, percebidos, aceitos, suportados, e que agem funcionalmente sobre os homens, por um processo que lhes escapa. Althusser, 79, página 206. Uma das tônicas das marchas de 2013 era o problemático apartidarismo, o proclamado apartidarismo político, norteador que justificava a heterogeneidade de pautas. A seguir, arrolamos um conjunto de enunciados que compõem a cadeia parafrástica de sua sustentação. Esses enunciados foram recortados de um arquivo de 200 enunciados emergentes nas ruas de São Paulo e montado pela Folha de São Paulo. Slide 4. Parasita, otário. Não percebeu que o movimento é apartidário? Sem partido, fora militante. Embora o conjunto não seja numericamente significativo no campo do qual é recortado, ele significa porque é representativo de uma posição que reverberou o Brasil afora. O não à tomada de posição partidária. E, sobretudo, porque, contraditoriamente, abriga a posição de desafio ao governo instituído, conforme sinalizam os enunciados da mesma fonte. Slide 5. Esse protesto não é contra a seleção, mas sim contra a corrupção. Slide 6. Ó Dilma, que papelão! Foi guerrilheira e agora apoia a repressão? Quem não pula,
está com Dilma. O enunciado apartidarismo emana do interior de uma voz aparentemente sem nome, não obstante, tem endereçamento, que é o governo instituído, as quais estavam, então, no poder há 3 gestões. Esse aspecto respalda a formulação do sentido de não filiação aos partidos aliados às pautas do governo, especialmente ao PT. Ou seja, não se tratava de apartidarismo. É desse modo que o gigante vestido de verde e amarelo paulatinamente passou a assumir as posições de uma direita e a construir sua pauta, essencialmente sobre o não à corrupção, discursivamente colada no governo de então. Contudo, no invisível e no não dito dessa pauta, os lugares de inscrição e sustentação das discursividades cada vez mais aproximavam-se do tripé pátria, família e Deus. Melhor dizendo, de um determinado modo de conceber a pátria, a família e Deus, e os modos de o sujeito se relacionar com essas instâncias, ou de constituir-se a partir delas. Próximo slide, por gentileza. Se o mote desencadeador das marchas de 2013 no Brasil foi o aumento de 20 centavos na passagem do ônibus urbano, na França de 2016, o movimento conhecido como Nuit Debout colocou-se inicialmente como posicionamento contrário à proposição da lei El Khomri relativa ao trabalho. O chamado levante para ocupação diária na Place de la République, em Paris, a partir de 31 de março de 2016, mantendo-se durante mais de um mês, colocou-se também contra o medo imposto pelo Estado e contra a natureza coercitiva da polícia. Em sua essência, a referida lei, protagonizada pela ministra do Trabalho, Miriam El Khomri, resultaria na precarização do trabalho, no aumento da jornada para 46 horas semanais, na redução salarial, nas demissões coletivas justificadas por perdas nas margens de lucro dos empresários. Em que pese esse foco, o movimento não se limitou a essa pauta, mas congregou uma multiplicidade de questões ambientais, saúde, consumo, energéticas. Embora tenha que entrelaçar esse conjunto de questões se dê pela ordenação econômica, ela não é isenta da dimensão política, especialmente por se colocar em dissenso contra as forças dominantes. Trata-se de um movimento que se intitulou como sendo de esquerda e do qual demarcamos as seguintes formas de funcionamento: fragmentação de pautas, não localização de lideranças, horizontalidade, todas as pessoas são iguais, e negação partidária. Ainda marcou-se pela composição hegemônica por jovens brancos de classe média, moradores de regiões centrais de Paris. O texto de abertura do site oficial do movimento ratifica a inscrição aparentemente sem sítio político e sem liderança, nem representados, nem representantes. As pessoas de todos os estados devem tomar a propriedade sobre a reflexão a respeito do futuro do mundo. A política não é um assunto de profissionais, é assunto de todos. O humano deveria estar no centro das preocupações de nossos dirigentes. Os interesses particulares passaram por cima do interesse geral. As pautas são apresentadas a partir da ideia de democratização. No entanto, o movimento refigura os sentidos do político e cai na vala do todo mundo, qualquer um, ninguém. Do mesmo modo, é emblemático como levanta preocupação sobre o futuro das condições de trabalho da classe média branca, ao mesmo tempo em que converge esforços sem sucesso para agregar os segmentos periféricos, negros e imigrantes ao debate. Vou dar um salto aqui, falando agora da relação que a gente faz com o Maio de 68. Slide seguinte, por gentileza. O Maio de 68 teve como questão mote o questionamento do sistema de ensino francês, denotadamente universitário, calcado sobre a segmentação entre as ciências econômicas e sociais e os pressupostos da luta de classes. Essa pauta desdobrava-se em outras, tais como organização curricular, acesso aos bancos universitários, adequação das grades ao novo contingente de estudantes que compunham esse acesso.
Apesar da multiplicidade da pauta e da postura quanto aos excessos, tanto da direita gaulista quanto da esquerda soviética, podemos dizer que se tratou de um movimento que não se limitou à questão cultural pela via da revolta estudantil, mas alçou o operariado numa clara oposição ao imperialismo do governo gaulista, também pela oposição a políticas vigentes e ao quadro de desemprego que então se desenhava. Os slogans do Maio de 68, ao lado das célebres barricadas, ainda faz ressoar seus sentidos, além de pôr em tela a questão da pluralidade de pautas. Desde a emblemática Proibido Proibir até outros enunciados, como Só a Verdade é Revolucionária, a ordem da língua possibilita, via processo discursivo, a relação com a historicidade que constitui a ordem do dizer. Assim, a incompletude e a dimensão simbólica do dito linearizado, sintetizados na fórmula, não se trata de reivindicar mais disso ou daquilo, trata-se de reivindicar outra coisa, convoca-nos a olhar a relação do movimento com o forte questionamento das estruturas políticas então vigentes e com ampla convergência do movimento operário. Há uma tônica em que pesa a multifacetação que autorizou até a indicação do movimento como antecipação do hedonismo individualista neoliberal. Se os sentidos do Maio de 68 ecoaram nas marchas de 2005 na França, quando jovens pobres das periferias reivindicavam espaço na sociedade, fazendo reverberar alguns modos de constituição de prática política revolucionária, não sabemos se dá para dizer o mesmo em relação ao Nuit Debout. O Maio de 68 atraiu para seu centro de convergência a questão dos jovens das periferias com poucas oportunidades, e isso a partir da colocação em xeque do status quo da sociedade de então e seus valores. Já no Nuit Debout, a pauta específica da reforma trabalhista esfacelou-se para outras questões, todas importantes. No entanto, o Estatuto da Luta de Classes reconfigurou-se a partir da dispersão e das proposições de apartidarismo e horizontalidade. Essa dicotomização que se vê no Brasil também escamoteia, por um lado, a contradição que é inerente à inscrição dos sujeitos e faz com que vejamos pessoas pobres alinhadas a saberes e posições de direito. A contradição não é exclusiva da contemporaneidade, mas condição de emergência do sentido. Em nosso ponto de vista, o Nuit Debout apresentou performance emblemática dessa contradição, a apresentação da Sinfonia do Novo Mundo, de